O ex-prefeito e ex-governador João Dória conversando conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão. A pergunta era sobre a Sabesp. Foi uma iniciativa do seu governo, não é? Qual a sua posição? O processo de privatização da Sabesp começou no nosso governo e, acertadamente, o governo Tarcísio manteve essa decisão e está submetendo à aprovação da Assembleia Legislativa. Não é razoável você misturar alhos com bugalhos. O fato de termos tido uma intempérie, um problema com uma concessionária do serviço de energia, não deve estabelecer nenhum tipo de juízo sobre privatizações, concessões ao setor privado. Conceder ao setor privado, privatizar, realizar PPPs, parcerias público-privadas, são medidas modernas, corretas e adequadas. Elas preservam a qualidade da mão de obra, ampliam a qualidade dos serviços, aumentam o capital necessário para que os serviços sejam bem realizados, o que não impede que aconteçam problemas. Não há infalibilidade, nada é infalível, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, nos países mais desenvolvidos do mundo, no Japão, há falhas, acontecem falhas em empresas que detêm serviços públicos. Nos Estados Unidos da América, isso acontece. A Califórnia, que é o estado mais desenvolvido dos Estados Unidos, acontecem problemas com as empresas de distribuição de energia e também em água e saneamento. Você não cria infalibilidade pelo fato de ser uma empresa privada, mas diminui muito os riscos. Imagine se a empresa aqui, hoje Enel, fosse ainda uma empresa pública. Não pela falta de habilitação dos funcionários de uma empresa. Assim como na Sabesp, os funcionários da Sabesp são excepcionalmente bem preparados, tanto os engenheiros quanto em todos os escalões da Sabesp. Mas não há capital, não há recurso suficiente para atender a modernização e as necessidades de uma empresa que presta serviços públicos. O que é preciso agora é que os órgãos reguladores, tanto o federal quanto o estadual, avaliem com a Enel aonde houve falha, aonde essas falhas precisam ser supridas e aonde o investimento precisa ser ampliado, para que isso não mais se repita, uma circunstância como essa. Agora, isso não deve ser colocado como ponto de indagação de que não é bom privatizar, não é bom conceder, não é bom fazer parcerias públicos-privadas. É bom fazer, é bom conceder e é bom privatizar, mas é preciso que haja fiscalização também. Por isso é que você tem as agências reguladoras. Elas estão funcionando a contento, essas agências? Não? São as agências, sim. Não, a agência federal, que é a Enel, ANEEL, ela opera bem, e ela é bem conduzida, até porque ela é independente. E aqui também a agência reguladora do Estado de São Paulo também tem pessoas competentes. É preciso analisar, diante de um problema, por que o problema aconteceu e quais as medidas que devem ser tomadas para evitar que isso aconteça novamente. E o investimento necessário. Aí sim o poder público pode exigir do operador privado que ele aumente substancialmente os investimentos para que o problema não se repita e não haja dano para a população. Governador, foi aprovada hoje, o texto base da reforma tributária na comissão do Senado por 20 votos a 6. É uma discussão de décadas, de 3 décadas. O senhor como um grande empresário, qual que é a opinião sobre essa reforma tributária, se é necessária e caso ela seja aprovada, ela deve impulsionar a economia do Brasil? Eu sou favorável e ela é necessária. Agora, Thalita, se você me perguntar, é a reforma dos sonhos? Não é a reforma dos sonhos, não é a reforma tributária dos sonhos, irmão, mas ela é melhor do que a situação atual. Então, ela é positiva, ela é boa, ela vai ajudar a criar mais empregos, ela vai ajudar a distribuir renda, ela vai tornar mais justo o processo de tributação, ela vai fazer com que os que não paguem comecem a pagar e coloca com mais justiça aqueles que talvez paguem demais, principalmente os mais humildes, os mais vulneráveis. Então, ela é positiva. O Senado deve terminar a votação até quinta-feira da semana, como você colocou. Depois, isso vai novamente para a Câmara Federal. Aí, para uma nova votação, aí sim teremos a homologação pelo Congresso Nacional da reforma tributária. E eu aqui repito, não é a reforma dos sonhos, é a reforma possível, mas ela é melhor do que a situação atual. E depois poderá, ao longo do tempo, também sofrer correções. Nada é tão definitivo, nada é tão cimentado, concretado, que não possa sofrer
modificações e aprimoramentos ao longo do tempo. Mas ela foi muito debatida, muito discutida, e eu queria aqui fazer um elogio ao senador Eduardo Braga, responsável pela comissão que delibera sobre a reforma tributária no Senado Federal. Ele deve estar com o ouvido cansado, os ouvidos cansados, de tanto que ele ouviu os setores produtivos, a sociedade civil, a classe política, o legislativo, o Ministério Público. Ele teve uma capacidade de ouvir, interpretar e conhecer todas as visões de uma maneira exemplar. Isso é democracia, esse é o processo democrático. E também no âmbito da Câmara Federal, o relator também teve muita paciência para poder ouvir todas as posições. Vamos ver agora a votação nesta quinta-feira, o que resultará dela. Eu acho que ela será votada e aprovada, e depois volta à Câmara para a ratificação final. Governador, a gente tem curiosidade de saber a sua opinião, já que a gente entrou no assunto economia, da questão déficit zero para o próximo ano. Essa manifestação do presidente que desautoriza, em última análise, a posição do ministro da Fazenda. Como é que o senhor considera essa disputa? O senhor acha que... qual vai ser o nosso futuro nesse sentido? Eu quero deixar aqui um registro que... Quem está certo nessa história, o ministro ou o presidente? Quem está certo é Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad, a meu ver, é o grande destaque desse governo e é, vamos dizer, a boa surpresa desse governo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que ele está correto. Nós temos que ter um déficit zero para poder ter o crescimento. Quando você... Mesmo que ninguém acredite nele, né, nesse déficit. Mas ele precisa ser perseguido. E quem pode ser o defensor disso? Aliás, quem deve ser o defensor é o ministro da Fazenda. E, neste caso, é o ministro Fernando Haddad. O arcabouço fiscal está sob sua responsabilidade. E ele tem agido com muita cautela, com cuidado, e tem também dialogado bastante com todos os setores produtivos, com a sociedade civil como um todo. Isso é altamente elogiável. As pessoas não esperavam que o ministro Fernando Haddad, fosse conduzir-se desta maneira. E ele acertadamente buscou esse caminho. É o caminho mais difícil, porque você tem que falar com mais pessoas, ouvir mais, ter humildade, ter o discernimento de fazer as escolhas certas, e ele teve. Eu não quero aqui desrespeitar o presidente Lula, nem as ideias do presidente Lula, mas eu espero que ele respeite as posições do seu ministro da Fazenda. Por isso ele o convidou. Você só convida, ou melhor, em tese só convida para ser ministro aquele a quem você delega essa responsabilidade. Senão você não precisa ter ministro. Se você vai governar, se você vai ser ministro da Fazenda, sendo presidente da República, ou ministro da Saúde, nessa mesma condição, você não precisa de ministro da Saúde e não precisa de ministro da Fazenda. Eu só queria, governador, reforçar essa minha posição. Não é quanto ao ministro Fernando Haddad a que eu me referi, que ninguém acreditava, e sim no déficit. Não é? O ministro tem se conduzido de uma forma assim não tão radical como se esperava que ele se... É uma boa surpresa. O ministro Fernando Haddad... conciliador, e talvez as pessoas esperassem mais radical, uma postura mais radical. Que é tudo que o Brasil não precisa. Nós não precisamos mais de radicalismos. O Brasil já viveu radicalismos demais nos últimos 4 anos. Nós precisamos de um país pacificado, o país do entendimento, do diálogo, das boas propostas, onde a questão ideológica não seja a prioridade na gestão, e sim a qualidade da gestão para o atendimento àquilo que a população deseja. O ministro Fernando Haddad está com a razão, ele está fazendo um bom trabalho, e há um reconhecimento do mercado de maneira geral, não só no Brasil, mas também no exterior. Eu viajo muito. Eu fui, aliás, um governador que abriu escritórios de São Paulo no exterior, e, diga-se, mantém-se abertos pela boa gestão do atual governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. E eu dialogo muito com investidores, com fundos, com bancos do exterior, e eles têm confiança no ministro Fernando Haddad. Agora, quando o presidente Lula faz uma colocação de que é preciso gastar e gastar sem limite, ainda que ele justifique que é para combater a miséria, a pobreza e melhorar a condição de vida da população, mas não é assim que se faz. Se fosse assim, era muito fácil. Gasta, 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 emite, roda no Banco Central, roda mais moeda, e a inflação vai lá em cima. E quem paga o preço da inflação? É o povo mais simples, mais humilde, que vai no mercado, já não consegue comer carne, e que a inflação corrói o seu salário, corrói a oportunidade de emprego.
Então, quem paga essa conta de ações, vamos dizer, ainda que bem intencionadas, mas não bem executadas, é a população mais humilde e mais pobre. Está certo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em manter o déficit zero. O senhor acha que ele foi desautorizado pelo presidente? Eu sei que o senhor trata o presidente com muito respeito, sabe, com muita, às vezes até com simpatia, mas o presidente Lula, de vez em quando, não fala demais, não? Vou segurar a sua resposta para o próximo bloco. bloco. Vamos perguntar a sua relação com o presidente Lula, obviamente. A gente volta já já.